E aí, pessoal, beleza? Então, hoje é dia de sair vídeo de gramática, né? Então, hoje vem if clauses número 8, que a gente está falando sobre os mixed conditionals, né? Então, eu já falei daqueles que têm a condição no passado e o resultado no presente e no futuro. E hoje, então, a gente vai falar daqueles que têm a condição no presente e pode ter o resultado tanto no passado como no futuro. Eu sei que é um pouquinho complicado, eles não são tão usados, né, como o zero, first, second e third, mas pode acontecer e daí a gente fica pensando, bah, isso daqui existe, não existe, é errado, é correto? Será que eu aprendi, não aprendi, não lembro? Enfim, então fica aquela confusão. Mas eles podem acontecer, podem aparecer, inclusive, nas questões de vestibular, de concurso público. Algumas bancas gostam de complicar a vida dos candidatos, né? Então, é bom a gente estar preparado e estar acostumado a reconhecer essas questões, para, de repente, se elas aparecerem, pode ser que elas sejam a resposta correta, então é bom a gente estar preparado para isso. Então, hoje nós vamos ver aquelas que têm a condição no presente e que pode ter o resultado tanto no passado como no futuro. Eu sei que é estranho a gente falar isso, né? Como que vai ter um resultado no passado? Como que eu vou voltar e ter esse resultado? Mas isso acontece também na língua portuguesa. Lembrando que os condicionais já está dizendo conditional, né? Então é tudo hipotético. Então não é que eu vou voltar lá no passado e mudar o resultado. Não. Se essa condição fosse verdadeira, o meu passado teria sido, ó, já estou falando, teria sido diferente, tá? Mas não é verdadeira essa condição, é uma condição, é hipotético, tá? Então, eu teria feito diferente, mas eu não fiz, porque essa condição não é real. Eu tenho que estar sempre com a minha cabeça bem aberta para pensar que isso teria sido diferente, mas não foi, tá? Então, é tudo hipotético. Eu tenho que lembrar que esses conditionals no presente seria o nosso subjuntivo. Então, não é real. Eu estou falando sempre numa hipótese, numa condição, tá? Que não é real. Então, é se fosse, tá? Se eu tivesse, mas não é verdade, tá? Então, eu tenho que pensar nisso. Por isso que é possível eu fazer essas frases, porque não é real, tá bom? Então, aqui, ó. Eu coloquei número 3 e 4 para esses de hoje, porque no vídeo anterior eu coloquei 1 e 2. Então, eu estou seguindo essa numeração. O próximo será 5 e 6, porque eu tenho 6 condicionais nos mixed conditionals, tá? Então, eu coloquei 1 e 2 para aqueles que têm a condição no passado, 3 e 4 para esses que têm a condição no presente, e eu vou colocar 5 e 6 para os que têm a condição no futuro, tá? Então, aqui é 3 e 4. Então, condition no presente e result no passado. Se eu tenho a condição no presente, eu vou colocar, então, deixa eu ver que cor que eu vou pegar. Vou colocar esse colorido aqui, mas vou pegar ele fininho. Então, se eu tenho a condition no presente, eu vou usar o simple past. Vejam bem, eu tenho que ter bem claro, como eu já falei em outros vídeos, que eu tenho dois tipos de tempos aqui, tá? Eu tenho o tempo verbal, tá? Estrutural, que eu estou usando simple past, isso é tempo verbal, tá? Mas como é hipotético, eu vou falar de tempo cronológico. Eu estou usando o tempo verbal simple past, mas eu estou me referindo ao tempo cronológico presente, tá? Em inglês eu tenho verb tense and time, tá? Então aqui eu me refiro ao time e aqui eu me refiro ao verb tense. Até não sei se não seria mais correto falar verbal tense, tá? Me corrijam aí nos comentários. Eu já vi verb tense e verbal tense, tá? Então me corrijam aí o que eu estou falando errado. Então, em português, talvez seria tempo verbal e tempo cronológico, ou período de tempo, não sei, tá? Mas são duas coisas bem diferentes, tá? O que eu estou me referindo ao tempo verbal e o tempo cronológico, tá? Apesar de eu estar usando o tempo verbal passado, eu estou me referindo ao tempo cronológico presente. Se eu fosse, mas eu não sou, eu estou me referindo ao presente. Se eu fosse mais alta, mas eu não sou, eu sou baixinha, tá? Então, a condição, eu estou me referindo ao tempo cronológico presente.
E o resultado seria no passado. Eu vou usar o would have e terceira coluna. Então, eu vou utilizar a condição do second conditional e o resultado do third conditional, tá? Então, qual é a explicação teórica para quem gosta dessa parte teórica, tá? Então, nós usamos esse mixed conditional quando nós estamos falando de uma condição improvável hipotética no presente, se eu fosse mais alta, agora, se eu fosse mais alta. E qual esse resultado, tá? Qual o resultado essa condição teria no passado? Então, se eu estou dizendo, por exemplo, se eu fosse mais alta, eu teria me candidatado, ou se eu fosse mais alta, não vou dizer que eu teria me candidatado ao modelo, porque eu não sou bonita o suficiente. Mas assim, ó, se eu fosse mais alta, eu poderia ter sido jogadora de basquete. Então, se eu fosse mais alta, agora, no presente, se eu fosse mais alta, eu poderia ter sido jogadora de basquete na minha adolescência. O meu resultado é lá no fundo, lá atrás do passado. Se eu fosse mais alta hoje, eu poderia ter sido jogadora de basquete no passado, na minha adolescência, tá? Então, o meu resultado é lá no passado. A gente fala isso no português, só que a gente não fica pensando, eu estou usando uma condição do second conditional com o resultado do third conditional. A gente não pensa, tá? Só que no inglês, como não é a nossa língua nativa, a gente tem que pensar. Não é a nossa primeira língua, a gente tem que pensar. Porque a gente não consegue raciocinar isso. Talvez se a gente falasse sem pensar, a gente conseguiria, mas como a gente é professor, ou de repente como a gente está tentando montar uma frase, há que tempo a gente está usando, como a gente está estudando, é aluno, a gente não consegue, tá? Mas talvez se a gente deixasse fluir, a gente conseguiria, né? Mas é isso que a gente está falando aqui, ó. If they were a better team, they would have won yesterday's semifinal, tá? Eu sei que aqui a gente pode falar semi or semi, tá? If they were a better team, they would have won yesterday's semifinal. Então, se eles fossem, hoje, se eles fossem um time melhor, hoje, agora, tá? Mas eles não são. Se eles fossem um time melhor, eles teriam vencido, eles teriam ganhado a semifinal de ontem, passado. Então, eu tenho uma condição no hoje que teria influenciado o ontem, teria tido um resultado melhor no ontem, tá? É hipotético, por isso que eu posso fazer essa jogada de período de tempo cronológico, tá? Aqui, ó. If I were Japanese, se eu fosse japonesa, mas eu não sou, tá? Mas se eu fosse agora japonesa, I would have become a Japanese teacher. Eu teria me tornado, passado, eu teria me tornado uma professora de japonês. É hipotético, gente. Hipotético. Acho que fica ruim para visualizar isso daqui, né? Vamos trocar de cor que tá feio. Vamos pegar um rosinha. Hipotético, tá? Então, por isso que eu posso fazer essa jogada de tempo cronológico, porque é tudo hipótese, não é real. Eu estou usando tudo no subjuntivo, tá? Se eu fosse, mas eu não sou. If I were Japanese, I would have become a Japanese teacher. Se eu fosse japonesa, eu teria me tornado uma professora de japonês. Aqui, ó. If I had more money, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse hoje mais dinheiro, eu teria comprado aquele carro ontem. Ontem, passado, entendeu? E você pensa, putz, mas se eu tivesse dinheiro hoje, você está falando de hoje, não limita a tua cabeça, tá? Se eu tivesse mais dinheiro agora, mas eu estou falando num tempo cronológico, eu estou fazendo uma hipótese, tá? Então, pensa nisso, é hipotético. Pensa no português, tu não falaria isso no português? Se eu tivesse mais dinheiro, putz, se eu tivesse mais dinheiro, eu podia ter comprado aquele carro ontem. Tu não fala isso? Fala. Então, só pensa isso. Tu é de humanas, cara, tu não é de exatas, tá? Só pensa isso. Einstein já morreu. Olha aqui. E o próprio Einstein dizia, eu acho que o tempo não é linear, né? O tempo não é linear.
tá? Cara, vai vir um monte de gente de exatas aqui me xingar agora. Vamos lá, vamos continuar. Mesmo usando o simple past, if I had, estamos nos referindo ao presente, se eu tivesse, tá? Eu acho que isso daqui é o presente subjuntivo, não é? Me corrijam aí, eu não sou formada em língua portuguesa, tá? Então, isso daqui não é o presente subjuntivo, não é uma hipótese no presente subjuntivo? Se eu tivesse, tá? O resultado teria acontecido no passado, yesterday. Se eu tivesse mais dinheiro, eu podia ter comprado aquele carro ontem. Mas quando você está falando se eu tivesse, não te dá a ideia de um presente hipotético, tá? Vamos imaginar outra situação. Talvez essa daqui fique um pouquinho mais clara. Eu estou andando na rua com uma amiga, agora, tá? E alguém passa por mim e diz hello, mas eu não respondo, tá? O alecrim dourado aqui não fala nada. E a minha amiga pergunta, why didn't you say hello? Por que você não falou oi? E eu respondo, because I don't know her. Porque eu não conheço essa pessoa, não conheço ela. Então depois eu posso dizer assim, if I knew her, se eu conhecesse ela, no presente, agora, se eu conhecesse ela, I would have said hello. Eu teria dito olá no passado. Vocês estão vendo? Se eu conhecesse ela no presente, agora, mas é claro que eu estou me referindo agora, mas a minha ação teria refletido lá no passado. Eu teria dito olá para ela. Entendeu? So if I knew her, I would have said hello. Então, novamente, eu estou usando o simple past, mas para me referir a uma condição no presente. Se eu conhecesse ela, eu teria dito oi para ela. Mas eu não conheço ela. Então, eu não disse nada. Viram? Espero que tenha conseguido me explicar. Lembrando que esse vídeo é baseado lá no Greg, tá? English with Greg. Depois eu vou deixar ali no box de descrição as informações, o link para o canal dele e o link para o vídeo dele. E que eu pedi permissão para utilizar o material dele nos meus vídeos e ele me concedeu essa permissão, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem ir lá e falar com ele, que vai estar sempre linkado aqui os vídeos que eu utilizar como base para os meus vídeos, tá? Ele é um professor de inglês de Londres, atualmente ele mora na Espanha. Eu costumo seguir ele, comprar cursos dele e tudo, e eu pedi essa autorização para ele e ele me concedeu, tá? A quarta situação, o quarto mixed conditional que utiliza quase a mesma estrutura, tá? Ele vai utilizar, na verdade, a mesma estrutura do second conditional, mas com uma intenção diferente, porque o second conditional ele te dá uma hipótese no futuro. Aqui você vai ter uma condição no presente e o resultado no futuro. E, na verdade, esse resultado do futuro ele vai te indicar mais pelo marcador de tempo, tá? Então, olha aqui. Estamos falando novamente de uma condição improvável, hipotética no presente, mas agora com um resultado no futuro. Vocês vão dizer assim, Silvia, mas ele está num second conditional. Qual é a diferença daquele second conditional que a gente tinha? A diferença do second conditional é que lá eu tinha a condição e o resultado no mesmo tempo, no mesmo período de tempo, tá? Aqui não, aqui eu tenho dois períodos de tempo cronológico diferente, tá? Eu tenho condição no presente, resultado no futuro. E lá eu tinha os dois no mesmo tempo, tá? Então, aqui que eu tenho que diferenciar. Então, por exemplo, aqui, ó. If they had good players, they would win tomorrow's final, tá? Então, eu tenho um período de tempo cronológico diferente. Se eles tivessem bons jogadores, agora, no presente, they would win tomorrow's final, future. Se eles tivessem bons jogadores, eles venceriam a final amanhã. Mas eu estou indicando que é futuro o meu resultado, tá? Eu não estou no mesmo tempo cronológico com a condição e o resultado. Se vocês analisarem, isso daqui é mais sutil aqui, tá? Ele não difere muito lá do second conditional. A diferença é só por causa do marcador de tempo. Então, esse daqui é mais fácil, porque você tem a mesma estrutura, né? Você tem simple past e você tem o would, verbo. Isso daqui é totalmente um second conditional.
Mas por que ele é considerado mixed? Por causa do marcador de tempo. Simples assim, tá? Você tem aqui uma sutileza só. Você tem, se eles tivessem presente, né? Eles venceriam a final de amanhã. Então, pelo marcador de tempo só, você está dando a ideia de que esse resultado será no futuro. Seria, perdão, que é uma condição, né? Seria no futuro, tá? Então, pela estrutura gramatical, ele fecha com o second conditional. Mas só porque eu estou jogando o resultado para o futuro, então difere da condição que é no presente. Esqueci minha água, né? Mas vamos lá. If she had more time now, então está marcando bem que é presente, she would study another language in the future. Esse in the future, só para dar ideia, eu coloquei aqui, tá? Ele não está na frase, aqui termina a frase, tá? Só para dar a ideia de que está jogando esse resultado para o futuro. Então, se ela tivesse mais tempo agora, ela estudaria outro idioma. Mas mais no futuro, não quer dizer que seria agora, tá? Esse é bem mais sutil da gente perceber. Tanto que se tiver uma alternativa assim, numa questão de concurso ou de concurso de vestibular, a gente nem percebe, né? Porque ele está realmente num second condition, né? Então você não percebe que é um mixed condition. If we weren't so busy, we would invite you to our house. Se nós não estivéssemos tão ocupados, nós convidaríamos você para nossa casa. Mas isso não dá a entender que é agora, né? Se nós não estivéssemos tão ocupados, nós convidaríamos você para nossa casa. Algum dia desses, algum dia no futuro, né? Você deixa entender assim que não é hoje, que é algum dia desses. Então, por isso que ele é considerado um mixed conditional. Que if we weren't so busy these days, now, this week, this month, we would invite you to our house someday in the future. Algum desses dias, né? Então, por isso que ele está no mixed conditional, porque dependendo o sentido da frase, você percebe que a condição está no presente, mas o teu resultado está sendo jogado para o futuro. Por isso que é considerado mixed conditional. Mas se você analisar a questão estrutural da frase de tempo verbal, ele fecha com o second conditional. Mas se você colocar em tempo cronológico, você percebe que a tua condição está no presente e o teu resultado está sendo jogado para o futuro. Mas isso daqui não complica tanto a nossa vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aproveitado. Eu sei que é um pouquinho confuso às vezes, tá? Eu vou deixar todas as informações ali no box de descrição, inclusive do curso de inglês para concurso público, que é aquele que tem 2 aulas por semana, tá? A gente já começou, dia 11 de janeiro foi a primeira aula, mas quem quer entrar pode entrar, porque a aula fica gravada e o material em PDF também é entregue assim que você se inscreve. Nossa próxima aula vai ser dia 25, tá? É uma quinta-feira sim, outra não. A primeira aula foi sobre artigos, bem interessante. Toda aula são resolvidas 40 questões de concurso de bancas variadas, tá? É o curso que a gente foca em conteúdo, para quem quer fazer concurso e ainda não está bem definido que banca vai fazer, tá bom? Então, vou deixar aqui nos cards o videozinho que explica sobre esse curso de inglês para concurso público. Fora isso, tem os preparatórios para cada banca aí que está disponível lá na plataforma que estão disponíveis na plataforma da Eduz, tá bom? Mais informações tem o meu Insta, tem o meu WhatsApp, aí tem o grupo dos teachers, onde eu sempre divulgo o que eu tenho disponível, enfim. E quinta-feira tem mais um videozinho sobre if clauses, e se vocês tiverem ideias para outras playlists aí, vão deixando nos comentários, ok? So thank you very much and see you next video.